Olá pessoal, nós vamos agora dar prosseguimento ainda ao capítulo 1, explicando um pouquinho mais os outros componentes de um computador pessoal. É óbvio que esse capítulo 1 ele traz apenas noções, né? Todos esses conceitos serão reforçados mais adiante no capítulo 3, onde a gente fala de montagens, desmontagens, mas nesse momento aqui a gente precisa dar fazer esse nivelamento com aquilo que a gente já conhece em relação aos computadores desktop. Então, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os gabinetes e as fontes de alimentação, e a Academia Cisco faz aqui um breve apanhado das características tanto do gabinete quanto da fonte para a gente poder dar prosseguimento. Então, a gente tem, para a escolha de um gabinete, uma definição de tipo de modelo, ou seja, a placa-mãe, o tamanho da placa-mãe, as dimensões da placa-mãe, que é o componente central do nosso computador, vai determinar o modelo de gabinete que a gente vai ter. Assim como determina o seu tamanho ou parte do seu tamanho. Evidente que não é só uma placa-mãe que está dentro de um gabinete. A gente tem outros componentes. Então o gabinete precisa ser capaz de receber todos esses componentes e ainda permitir o fluxo adequado de ar para que ocorra a troca de calor. Como nós falamos, né, os componentes internos de um gabinete esquentam e existe a necessidade de circulação de ar para que a refrigeração adequada aconteça. Também a fonte de alimentação deve corresponder à potência mínima necessária, mais 25%, vocês vão poder observar, e a fonte de alimentação também deve se adaptar às características da placa-mãe. Ou seja, a fonte de alimentação precisa ter conectores necessários e suficientes para alimentar todos os dispositivos que estão na parte de dentro do gabinete. Por fim, entra aqui uma questão mais estética, que é a questão da aparência. A maioria das empresas utilizam gabinetes simples, né, na cor escura, mas os usuários comuns, né, os jogadores, as pessoas que desenvolvem, podem preferir um outro tipo de gabinete. Além disso, né, a gente tem também as exibições de status, ou seja, as informações que são mostradas, e muitas vezes é interessante você saber, através de um indicador luminoso, se o disco rígido está funcionando, se a máquina está ligada, enfim. Todas essas situações precisam ser levadas em conta no momento da aquisição. E por fim, falando mais especificamente de ventoinhas, né, de ventiladores, é necessário que os gabinetes sejam capazes de receber ventiladores na quantidade necessária. Ok? Então aqui a gente tem um breve apanhado do gabinete, né, falando das suas principais características, e é óbvio que você, ao saber o que é um gabinete e entender as suas necessidades, você já começa a perceber que algumas perguntas aqui elas são óbvias, né? Ainda na próxima figura do NetAcad, né, ele determina aqui uma tabela muito interessante com parâmetros que você possa ter e dúvidas que você possa ainda apresentar. Pois bem, retomando aqui um pouquinho, né, a gente começa a falar dos componentes e eu citei até há pouco tempo atrás que um dos componentes principais do computador é a placa-mãe. Né? A placa-mãe é este dispositivo. Você pode perceber que ela tem vários conectores em tamanhos e em cores diferentes. Nós vamos entender o que é isso um pouco mais à frente. Mas é possível que você já entenda que placa-mãe ou motherboard é uma placa que concentra todos os dispositivos presentes no gabinete. E em cima dessa estrutura é que nós construímos os nossos computadores. Além disso, né, dependendo da tecnologia empregada, né, da geração da tecnologia empregada, você tem outros componentes que estão diretamente associados a ela, como por exemplo a CPU, os módulos de memória, enfim, componentes que são conectados a ela, mas que precisam também ser da mesma geração da placa-mãe. Apenas a título de ilustração, eu tenho aqui uma sequência de slides onde eu mostro outros modelos de placa. Tá? Então eu vou subir aqui para que vocês possam enxergar. Nesse slide, né, a gente tem aqui uma placa-mãe
e todos os seus componentes identificados. Isso aqui vai ser objeto de estudo mais adiante, mas você pode perceber que a gente nota claramente, né, alguns encaixes com formatos próximos, mas não idênticos, né, em tamanho e em cor. Observa que alguns desses encaixes são no formato de fila. A gente tem outros encaixes onde a gente pode perceber pininhos, né, pininhos. Aqui a gente percebe aquele conector grande da fonte de alimentação, que eu citei na aula anterior, né? Encaixes para receber outros componentes. E a gente percebe também a presença de vários componentes metálicos, né, utilizados na dispersão do calor. Okay? Além disso, aqui na parte superior, a gente tem acesso aos componentes, né, que ficam na parte traseira do gabinete, que são as portas de comunicação. Okay? No próximo slide a gente enxerga aquela mesma placa do NetAcad, porém aqui por um ângulo diferenciado, destacando as portas de comunicação que são visíveis na parte traseira do gabinete. Cada uma dessas aberturas tem uma função específica e trabalha com um tipo de dispositivo diferente. Tá? Aqui a gente também percebe conexões em cores e em tamanhos diferentes. Tá? Podemos perceber também a presença de vários componentes eletrônicos num determinado padrão. Né? E aqui nesta região que eu estou apontando com o mouse, né, a gente começa a perceber aqui um destaque. Deixa eu retomar aqui, um destaque para algo que pode ser encaixado aqui, né, nessa região. Deixa só eu ligar o apontador aqui, ó. Eu estou falando especificamente desta região, tá ok? Ela vai receber, esta região vai receber o nosso processador, ou a nossa CPU, Unidade de Processamento Central. Ok? Esta parte aqui fica na traseira do gabinete, e tudo isso aqui, esse conjunto, né, de componentes eletrônicos, configura a nossa placa-mãe. Aqui um outro modelo, agora de uma placa para jogo, né, para game. Observe que as cores são mais padronizadas no preto e no vermelho. Mas isso não faz diferença em relação à tecnologia ou o que pode ser encaixado. Até observe que a gente tem aberturas de mesmo tamanho, né, porém em cores diferentes. Aqui a gente tem uma conexão de portas USB numa quantidade grande, né, são 6 portas USB. E a gente percebe aqui também, nessa região central, aquele conector que vai receber o cabo principal da fonte de alimentação. Ok? Então esta é uma outra placa, um pouquinho diferente das anteriores. Observe também aqui na região central, aquele encaixe um pouco maior para receber o nosso processador ou a nossa unidade de processamento central. Ok? Vamos retomar aqui então o NetAcad e vamos prosseguir. A placa-mãe, tá ok? Conexões com a parte traseira e dentro a gente tem os encaixes para recebermos ali os dispositivos internos, ok? A fonte de alimentação. Pois bem, olha, como escolher uma fonte de alimentação, né? Basicamente, quem determina a fonte de alimentação é o tipo da placa-mãe. Então, você vai comprar uma placa-mãe ATX12V, é necessário que a sua fonte de alimentação também seja ATX12V. Um segundo item, também de fundamental importância, é a potência, tá ok? Você deve ter sempre uma fonte capaz de fornecer a potência nominal necessária para que todos os dispositivos dentro do gabinete possam funcionar. Além disso, a gente tem aqui uma informação importante, que além da potência nominal, é necessário que a gente ofereça 25% a mais, no mínimo, de potência. Ou seja, isso aqui de 25% a mais lhe garante que você tenha condições de adicionar um novo periférico, adicionar um novo elemento, uma nova peça de hardware dentro do seu gabinete, que ainda assim o funcionamento vai se manter dentro da normalidade, ok? Mas para escolhermos a fonte de alimentação, é necessário que você saiba o tipo de placa-mãe e a conexão que é necessária e a potência que você tem para poder funcionar, ok? Prosseguindo então, a gente começa a falar um pouquinho de processadores, né?
O processador efetivamente é a unidade de processamento central, tá? É a famosa CPU. Então, quando a gente diz assim, levei minha CPU para o conserto, na verdade você deveria dizer assim, estou levando meu gabinete com a CPU para conserto. E se eu retomar aqui, olha, no slide das placas-mãe, você vai observar, como eu destaquei, que a gente tem a posição de encaixe para o nosso processador, para a nossa CPU, de forma bem destacada, ok? A CPU, né, ou o processador, ele pode ser fabricado por duas empresas, basicamente, né, os processadores de desktop, Intel e AMD. A AMD, na verdade, era uma empresa associada à Intel e que, num determinado momento histórico, né, acabou se separando e começou a produzir processadores por conta própria e a vendê-los no mercado. Isso é bom porque mantém a concorrência aberta, então o consumidor final ele sai favorecido. Uma outra coisa que é muito importante que você entenda. Intel e AMD fabricam processadores, fabricam CPUs, porém elas não são intercambiáveis, ou seja, quem comprou uma placa-mãe para processador Intel só pode colocar processadores Intel nessa mesma placa. Se você comprou uma placa-mãe para processador AMD, você só pode conectar à sua placa-mãe processadores que sejam da própria AMD. Eles não podem ser trocados de forma direta. Eu tenho este processador, um Core i7. Ele queimou. Posso colocar um Phenom da AMD? Em hipótese alguma. Tá? São peças de hardware completamente diferentes. Tá, ok? O processador ele é um componente que aquece muito. Tá? E ele é encaixado numa peça chamada soquete. Tá, ok? Soquete. Então aqui eu trouxe dois exemplos de encaixe para processadores AMD. Eu trouxe um soquete 754. Aqui você pode observar que ele tem 754 furinhos para a entrada de 754 terminais. É uma determinada geração mais antiga da AMD. E aqui eu apresento para vocês um soquete 939, ou seja, 939 buraquinhos de uma geração mais nova. Observe que pelo simples fato do tamanho, né, já não há mais compatibilidade dentro mesmo da própria AMD. Então, embora esses dois soquetes sejam de processadores da AMD, né, esta geração 754 não é compatível com essa geração 939. Então já observa o jogo que acontece, né? Você precisa determinar a placa-mãe, precisa determinar o tipo de fabricante de processador e o modelo do processador. Definido isso, você vai escolher uma fonte de alimentação e o gabinete adequados para receber esses componentes. Não dá para trocar um processador de soquete 939 simplesmente por um processador de soquete 754, porque eles são fisicamente incompatíveis, embora sejam do mesmo fabricante, que é a AMD. Por isso que eu disse lá no começo, existem gerações tecnológicas envolvidas. Quem tem um processador com 939 pinos, né, tem mais recursos tecnológicos do que quem tem um processador com 754 pinos. Aqui eu tenho um exemplo de encaixe de conector para um processador Intel, tá? É o soquete LGA 775. Esse tipo de soquete, os pininhos estão no soquete, enquanto os da AMD, olha, tem buraquinhos, então os pininhos estarão no processador, tá? No caso da Intel é o contrário. Você tem pinos no conector, no soquete, e o processador é que vai ter os contatinhos necessários, tá? Completamente incompatível. Você comprou a AMD, ótimo. Se você comprou Intel, ótimo também, ok? Aqui a gente tem um outro soquete da Intel, 1366, 1366, ok? Esse é um soquete mais moderno, se comparado com o 775, que é o anterior, ou seja, que você comprou uma placa-mãe e um processador para este modelo tecnológico, você não consegue adaptar nessa placa mais nova, ok? São ações completamente incompatíveis. Além disso,
Todo processador, seja ele Intel, seja ele AMD, precisa de um sistema de refrigeração, que é o que a gente chama de cooler. Tá? Cooler, na verdade, é esse sistema completo. É o dissipador de calor, que é esse elemento metálico, mais o ventilador. Esse processo todo é o cooler. E tem um terceiro elemento nesse sistema de refrigeração, que se chama pasta térmica, que vai entre o processador e o dissipador metálico. Nas próximas imagens isso vai ficar mais claro. Ó, primeiro, como é que a gente encaixa, né? Como é que a gente trava isso aqui no processador? Ele tem travas laterais, tá vendo? Ó, percebe que tem uma abertura aqui e tem uma abertura do outro lado. Essas duas aberturas entrarão em fendas que estarão na própria placa-mãe para reter esse sistema de forma a oferecer uma rigidez mecânica. O que fica muito claro aqui, olha, eu tenho aqui um processador já encaixado na sua posição e travado, e a gente tem aqui nesta setinha verde travinhas laterais que pertencem a este suporte plástico. Tá ok? Então eu tenho uma trava aqui do lado direito e eu tenho uma trava do lado esquerdo. Esse é um suporte plástico que envolve toda a área onde a gente tem o processador. A gente vai pegar então pasta térmica, que é uma pasta branca ou acinzentada, e vamos passar aqui por toda essa superfície metálica. Por que a gente passa essa pasta térmica? Para facilitar a condução elétrica, a condução térmica do calor desta superfície metálica para esta outra superfície metálica que é o dissipador de calor. Ok? Então olha só, como é que a gente encaixa, né? Com as duas mãos, você repousa o sistema de refrigeração, buscando a orientação com as travas laterais. Ok? As travas laterais são encaixadas desta forma. Ó. Ela tem uma saliência, ela tem uma pequena orelha que encaixa na fenda metálica do dissipador de calor. Isso acontece de um lado e acontece do outro lado. Ok? Os dois lados têm a mesma tecnologia. Com a diferença de que, de um lado, você só encaixa, é um pino guia, e do outro você tem uma trava. Esta trava você deve pressionar para baixo para travar esse sistema de refrigeração no processador. Tá? A hora que você faz uma leve pressão para baixo, esse sistema mecânico se acopla ao processador e a partir daí ocorre a transferência de calor entre as duas superfícies, o topo do processador com o fundo do dissipador. E aqui você observa o sistema de refrigeração completo, montado. Ó, dá para enxergar direitinho aqui embaixo, ó, que não existe folga entre o sistema de refrigeração com o processador, com a nossa CPU. Isso tem uma razão de ser. Né? Quanto mais perfeita for essa condução térmica, melhor será a transferência de calor entre esses dois elementos. E isso é fato muito importante. Okay? Quando você faz a transferência de calor, você está garantindo que o processador tem as melhores condições mecânicas para poder funcionar. Okay? Então aqui a gente tem no NetAcad os soquetes, okay? E os tipos de arquitetura. A arquitetura é o tipo de pino que eu falei para vocês. Olha, o da Intel é chamado de LGA. LGA é quando o pininho está no soquete e o contato está no corpo do processador. A AMD é PGA, é o contrário. Tá? Você tem o pino no processador e o conector está no soquete. Tá, okay? Aqui você tem várias gerações de processadores. Observa o 1366 aqui, ó, né? Como eu havia citado no exemplo. E aqui a gente tem especificações físicas para o sistema de refrigeramento, de resfriamento da CPU. E ele fala novamente no tamanho do gabinete, né? Nas especificações físicas da placa-mãe. Então, em resumo, para a gente encerrar essa parte da aula. Placa-mãe recebe todos os componentes do gabinete, inclusive a CPU ou o processador. O processador ele tem gerações diferentes e apenas 2 fabricantes, Intel e AMD.
Processadores não são intercambiáveis, ou seja, não são trocáveis entre essas duas plataformas e nem entre gerações, tá? Então, um processador de geração 1 da Intel não será compatível com o processador de geração 5 da Intel, tá? São coisas completamente diferentes. O gabinete deve ser capaz de receber todas essas peças de maneira confortável, além de facilitar a refrigeração através dos ventiladores. A fonte de alimentação deve ser capaz de fornecer energia para todos os dispositivos. Pessoal, essa é a parte inicial da nossa aula. Nos próximos vídeos a gente prossegue. Forte abraço a todos.